Sabe aquele diagrama de arquitetura do projeto? Ele está contando a verdade? Pois é, esse é um problema clássico na engenharia de software, não é mesmo? Nesta análise, a gente vai ver como transformar essa tarefa, que geralmente é manual e cheia de erros, em um fluxo de trabalho automatizado, confiável e que evolui junto com o código. O nosso caminho aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender a dor que são os diagramas manuais. Depois, a gente apresenta a grande solução, diagramas como código. Na sequência, vamos conhecer as ferramentas, o GraphViz e o Dot, ver um exemplo prático, automatizar o processo todo com o Git e pipelines e, claro, no final, comemorar os ganhos que essa abordagem traz. Então vamos lá, começando pelo coração do problema. Muitas equipes acabam ignorando ou simplesmente aceitando um risco que fica ali silencioso, mas que é muito perigoso: a documentação que mente. Essa é a pergunta que assombra muitos projetos. Quantas vezes um diagrama que deveria ser a fonte da verdade, a bússola do time, na verdade aponta para uma realidade que, bom, já nem existe mais? A expectativa é sempre ter aquela referência visual confiável, né? Mas a realidade, em muitas empresas, é um arquivo de imagem, um PNG feito no Draw.io ou no Visio, que foi exportado uma vez e ficou esquecido numa wiki. A arquitetura muda, o código evolui, mas o diagrama, esse fica congelado no tempo, gerando muito mais confusão do que clareza. Mas e se houvesse um jeito de garantir que os diagramas nunca mais ficassem para trás? É exatamente para resolver esse problema crônico que surge uma abordagem muito mais moderna e poderosa. A ideia por trás de diagramas como código é genial de tão simples. Em vez de desenhar, a gente descreve a arquitetura num arquivo de texto. E o pulo do gato é que esse arquivo de texto passa a morar dentro do repositório Git, lado a lado com o código-fonte. Isso muda tudo, porque o diagrama começa a evoluir junto com o sistema, passando pelo mesmo fluxo de revisão e versionamento. E como é que essa mágica acontece? Com as ferramentas certas, claro. É aqui que entram em cena o GraphViz e a linguagem dele, a Dot. Pensa no GraphViz como se fosse um motor de renderização. Ele pega um roteiro, que é o nosso arquivo de texto, e simplesmente transforma aquilo em uma imagem. Sem cliques, sem arrastar caixinhas, é pura automação. E a linguagem que o GraphViz entende é o Dot. Ela é declarativa e, olha, super intuitiva. Para dizer que o componente A se conecta ao B, é só escrever A, setinha, B. Literalmente. Essa simplicidade que torna a automação viável. Chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona de verdade, usando como base a estrutura de um projeto real, o crawler de documentos públicos. Olha só, esse é o código Dot que descreve a arquitetura do nosso projeto. Repara bem ali na primeira linha, rankdir igual a TB. Isso é uma instrução bem direta, significa top to bottom, ou seja, organize de cima para baixo. O resto do código só define as caixas e como elas se ligam umas nas outras. E pronto, aquele código de texto simples é processado e gera este diagrama aqui, limpinho e padronizado. A estrutura do projeto fica super evidente, com a aplicação principal no topo e os componentes logo abaixo. Tudo isso sem arrastar uma única caixa. Agora, se liga na mágica da automação. Mantivemos exatamente o mesmo código, a única coisa que mudou foi aquela instrução lá no começo. Onde antes era rankdir igual TB, agora é rankdir igual LR, ou left to right, da esquerda para a direita. E o resultado? Com uma única linha alterada, o layout do diagrama muda completamente. Agora, ele flui da esquerda para a direita. Isso mostra o poder incrível que é de escrever a estrutura em vez de ficar desenhando. É flexibilidade total com o esforço mínimo. Ter o código do diagrama é ótimo, mas a verdadeira virada de chave acontece quando a gente integra isso no fluxo de trabalho que já existe no dia a dia do desenvolvimento. O fluxo automatizado é simples e muito elegante. Primeiro, um desenvolvedor comita uma mudança no arquivo Dot lá no Git. Isso dispara um pipeline de CI/CD automaticamente. Esse pipeline roda o comando de geração e, por fim, a nova imagem do diagrama é publicada na documentação. Resumindo, a documentação se atualiza sozinha. E o comando que faz a mágica toda acontecer é basicamente este que está na tela. É uma linha só. A gente diz para o programa Dot para gerar um PNG a partir do nosso arquivo de texto de entrada e pronto. Simples, rápido e o principal, totalmente automatizável.
Certo, mas no final das contas, por que todo esse esforço vale a pena? Vamos resumir agora os ganhos práticos que uma equipe de engenharia tem com isso. Os benefícios são realmente transformadores. Primeiro, versionamento. Cada mudança no diagrama é rastreada no Git. Segundo, revisões muito mais eficientes, porque as alterações na arquitetura aparecem nos pull requests. Terceiro, automação, né? Chega de gerar imagem na mão. Quarto, e talvez o mais importante, sincronização. A documentação sempre reflete a realidade do código. E por último, padronização, garantindo um visual consistente em toda a organização. É a documentação sendo tratada como código de primeira classe. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final. Não seria a hora de parar de desenhar e começar a codificar a arquitetura? Com a capacidade de rastrear, automatizar e colaborar na documentação visual, a resposta parece bem clara. Afinal, a documentação pode e deve ser tão confiável quanto o código que ela descreve.